Falar de inovação em qualquer setor produtivo é preciso falar de Schumpeter. Schumpeter é um economista que fez toda a primeira teorização sobre a questão da inovação. Bom, uma das questões que Schumpeter traz são os mecanismos para a geração da inovação. Ele considera que você tem 5 mecanismos. A introdução de um novo produto, com o qual os consumidores não estejam familiarizados, a introdução de um novo modelo de produção, a conquista de uma nova fonte de matérias-primas, a abertura de novos mercados ou o estabelecimento de uma forma nova de organização, como a criação de uma posição de monopólio ou a fragmentação de uma posição existente de monopólio. Desses mecanismos de geração de Schumpeter, nós podemos considerar 3 situações interessantes. Número 1, é preciso pensar que quando nós falamos nesse mecanismo de geração de inovação, nós estamos falando na introdução de uma nova tecnologia no mercado. Essa tecnologia no mercado, ela é feita a partir de um processo de criação e de inserção na sociedade. Então, uma questão que é preciso que a gente deixe bem clara é a diferença entre inovação e invenção. A invenção é fruto da criação humana. A inovação é quando essa criação atende uma determinada condição de mercado. Uma segunda questão que é possível retirar também dessas ideias do mecanismo de geração de inovação de Schumpeter é a ideia de que tecnologia não se trata apenas de equipamentos ou de questões tangíveis, né? Os procedimentos também são tecnologias. Ou seja, as tecnologias podem ser tanto procedimentos de como fazer, como podem ser também um mecanismo, um equipamento ou qualquer outra questão. Essas duas visões, elas podem nos remeter a enxergar um pouco mais o que é tecnologia em saúde. Tecnologia em saúde, ela é um elemento, uma gama ampla de questões usadas na saúde, e aí incluindo medicamentos, equipamentos, procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, informacionais, enfim, todo um conjunto de ações, métodos e equipamentos que são utilizados no cuidado da saúde, na reabilitação, na terapia ou no diagnóstico. Então, isso é tecnologia em saúde. Essas tecnologias em saúde, elas se conformam de maneira diferenciada. Por exemplo, uma tecnologia em saúde, ela não existe por si só. Eu não posso simplesmente criar aqui um determinado equipamento e levar ele para o mercado para usar em alguma pessoa. Por que não posso fazer isso? Porque trata-se de uma tecnologia que pode levar a um dano das pessoas ou até a óbito. Para discutir um pouco essa questão de como essas tecnologias se relacionam dentro do ambiente de saúde, o Carlos Gadelha trouxe em 2003 a ideia do complexo econômico industrial da saúde. Essa ideia, ele tenta fazer uma análise da contradição entre o que seria a lógica do lucro da indústria que está dentro do setor e a lógica do cuidado da saúde, que é uma lógica voltada muito mais para a questão da saúde humana e da melhoria da saúde humana. Essa aparente contradição, essa dicotomia que convive e existe, né, Gadelha criou esse conceito chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde. E o que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde? Bom, Gadelha diz o seguinte: a saúde tem 3 subsistemas que se entrelaçam em si e atuam conjuntamente. Seria o subsistema da indústria de bens químicos e biotecnológicos, o subsistema da indústria de mecânica, eletrônica, de materiais e o subsistema serviço de saúde. Esses 3 subsistemas interagem entre si para que o processo das tecnologias em saúde ele aconteça, né, de forma importante, clara, dentro do setor saúde. Em paralelo a isso, né, como a gente tinha falado antes, é preciso entender de que o Estado tem um papel importante nesse processo. Então, o Estado tem um papel de regulador desse sistema e também de promotor da saúde.
que são papéis inerentes do Estado para garantir que não haja, em momento algum, uma tecnologia que possa fazer grande mal à população. Esse sistema, bem definido por Gadelha, ele foi complementado por Eduardo Jorge Valadares, em 2012, na sua tese de doutorado. Eduardo Jorge traz ainda, para dentro do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a ideia dos serviços tecnológicos de saúde. E o que são esses serviços tecnológicos de saúde? Ora, a partir do momento em que esse setor de saúde passa a ser produtivo e ter bastante tecnologia, eu vou precisar de serviços para lidar com essa tecnologia. Por exemplo, eu vou precisar de serviços de gestão de tecnologia em saúde. Eu vou precisar de serviços de avaliação de tecnologia em saúde. E vou precisar de serviços, por exemplo, de engenharia hospitalar, engenharia clínica, enfim, uma série de serviços que vão ser agregados a partir dessa grande quantidade de produtos que são feitos. Bom, essa ideia do Complexo Econômico Industrial da Saúde, ela é fundamental para que a gente possa entender o mecanismo de inovação em saúde. Veja, o 6, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, ele tem uma dinâmica própria. Então, para cada patologia que aparece, o SEI desloca os 3 subsistemas para gerar soluções para essa patologia. A gente pode tomar, por exemplo, já que é uma coisa recente, a microcefalia. O momento do aparecimento da microcefalia, né, vai fazer com que o subsistema fármaco-bioquímico dispare buscar novos fármacos, testes laboratoriais, vacinas. Então, tudo isso vai ser disparado no sentido de se fazer um trabalho de criar novas tecnologias nessa área. Por outro lado, o subsistema da indústria eletroeletrônica, mecânica e de materiais, ele vai disparar a criação de equipamento diagnóstico, equipamento de terapia, né? E o setor serviço também não vai ficar parado, também vai estar gerando tecnologia. Então, o setor serviço vai estar criando diagnóstico, novos modelos de acompanhamento psicossociais, terapias. Então, enfim, esse setor do complexo econômico, ele dispara gerando inovação a partir de cada uma patologia. Imaginem, por exemplo, o câncer. Para cada tipo de câncer, eu tenho esse complexo industrial da saúde disparado para tentar resolver, criando novos equipamentos, criando novos fármacos, criando novas vacinas, criando novas maneiras de atendimento de serviço de saúde. E esse é o grande mecanismo de inovação do setor saúde. Por conta disso, a gente pode dizer que o setor saúde tem como características, primeira e grande, é um setor inovador. É um setor extremamente inovador. Por si só, pela sua própria estrutura de mercado, ele é um setor inovador. A segunda questão importante de trazer é que, por ser um setor inovador, a saúde gasta 20% dos gastos mundiais de saúde. Então, 20% de tudo que se gasta com saúde, com P&D no mundo, é ligado à saúde. Né? A outra questão é que esse setor tem uma característica, na parte dos equipamentos, não dos fármacos, de uma baixa escala de produção e uma alta densidade tecnológica. Então, se produz poucos equipamentos no ano, mas esses equipamentos possuem uma densidade tecnológica muito grande. É preciso entender ainda, como explicitado no conceito do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que esse setor saúde ele não é um setor onde você resolve qualquer questão num único ponto. Ele envolve diversas organizações de maneira complexa. Assim, o hospital não é só hospital, mas é o serviço de manutenção, é o serviço de limpeza, é o serviço de hotelaria, é o serviço de gestão de tecnologia, é o serviço de gestão dos fármacos e dos medicamentos. Enfim, você tem diversas organizações que se envolvem de maneira complexa. Uma outra questão importante a se notar é que a saúde é um dos setores econômicos que mais crescem no ano. Né? Anualmente, geralmente com crise ou sem crise, a saúde cresce em torno de 5%. Então, o setor cresce por si só em torno de 5% ao ano. Especialmente porque vivemos nesse momento, um momento em que há um aumento do envelhecimento da população e, portanto, novas patologias ou patologias já existentes são
ampliadas devido a esses fatos. E aí, um outro aspecto importante relacionado à inovação é que a demanda e a difusão das tecnologias em saúde são originadas nos serviços, porque são nos serviços que se sente a necessidade de ter uma nova tecnologia. São nos serviços que essas tecnologias são usadas e que são incorporadas e utilizadas. Então você tem demanda e difusão originada nos serviços. No caso nosso brasileiro, aliás, do ponto de vista mundial em grande parte, mas no caso nosso brasileiro bastante, uma forte dependência de política pública. Então, todo o setor da saúde e o setor das tecnologias em saúde, ele tem uma forte dependência de política pública. E, mais recentemente, é possível entender que existe uma grande tendência de internacionalização e verticalização desse setor. De forma que a inovação em saúde, ela é extremamente parte do sistema, é parte do serviço de saúde e que surge a todo momento. Claro que ela pode gerar males ou dificuldades, mas isso fica para uma outra discussão.